Salve, salve, rapaziada. Boa tarde pra nós. Como vou ter um compromisso à tarde aí, não vai dar pra poder fazer o vídeo à noite. Então vamos falar um pouquinho do Tite aí. Como eu venho falando, eu me achei na obrigação de falar sobre o que tá acontecendo com o Tite aí, passar minha visão rápida aí sobre o que tá acontecendo com o Tite. Se inscreve no canal, rapaziada, 222 inscritos. Vambora, devagar e sempre, rumo aos 230. Então se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha para ajudar aí esse pequenino canal chegar para mais pessoas, para que o trabalho seja aí cada vez melhor para vocês, tá certo? Com relação ao Tite, todo mundo sabe que eu gosto de frisar isso, né? Todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas o canal ele é de um corintiano e não pro Corinthians. Mas como corintiano, eu me vi na obrigação de dar a minha opinião referente ao Tite, que não está conseguindo fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Para mim, ele errou e não aceitar o Corinthians. Todas as vezes que ele foi procurado, ele não aceitar o Corinthians, para mim foi o erro. Por quê? Tirando a primeira vez, quando ele foi pro Flamengo, acho que todo mundo como profissional faria a mesma coisa. O Corinthians numa bagunça, o Flamengo todo estruturado, com o timaço na mão. Ele só não precisava ter mentido, poderia ter ido mesmo para o Flamengo, como foi, também não fez um bom trabalho. Acho que ele só não precisava ter mentido. Poderia falar a verdade, ó, eu amo, gosto do Corinthians, fui bem sucedido lá, só que hoje tá uma bagunça, hoje eu não vou ter estabilidade e vou pro Flamengo que tem um timaço e teria estabilidade. Não deu certo o trabalho, o Tite conseguiu não dar certo no Flamengo. Aí já começou a estranheza. Mas dessa última vez que ele estava certo com o Corinthians e estava certo com o Corinthians à noite e de manhã ele desiste, falando que teve problema, falando que estava com problema com a saúde mental prejudicada, estava com a saúde mental prejudicada, que não ia pegar um clube agora, até aí beleza. Até aí beleza. Claro que gera revolta na torcida do Corinthians, gerou a revolta. Ele tá com uma rejeição que eu não esperava que ele teria referente à torcida do Corinthians, então acho que não vai ser simples para ele voltar para o Corinthians um dia se ele voltar, mas eu acho que ele deveria ter aceito que aquele momento era bom para os dois, era bom para os dois. Para o Corinthians ter um cara do tamanho do Tite e o Tite voltar para o time onde ele tem mais identificação, onde teria paciência para a torcida teria paciência com ele poderia fazer o que quiser, acertando e errando, a torcida ia ter o limite de paciência com ele, não ia criticar, não ia vaiar, mesmo ele ter indo para o Flamengo naquela lá atrás, eu acho que mesmo assim isso já tinha passado, entendeu? Então era o melhor momento para ele vir para o Corinthians era aquele quando ele desiste por causa da saúde mental dele, realmente ele fica um ano parado, volta para o Cruzeiro e aí entra um ponto que eu acho que ele continua ruim da cabeça. Eu acho que ele continua ruim da cabeça, acho que o mental dele não tá bom, infelizmente, porque isso é uma coisa séria, então, na minha opinião, ele voltou primeiro para ver se realmente ele estava bem, para ver se realmente ele conseguiria fazer o trabalho, e em segundo para tentar emplacar a carreira do filho, que o filho é fraco, né? O filho dele está mostrando que é fraco, não pode começar assim um time grande, fez um péssimo trabalho com o Kleber Xavier lá no Santos e no Cruzeiro está mostrando isso. E para mim está ficando claro que ele ainda está com a saúde mental debilitada, quando nos jogos passados aí, o filho dele tava. Primeiro que o filho dele xinga o Tite. Discute com o Tite, coisa de futebol ou não, mas se fosse o Tite vencedor do Corinthians, jamais alguém falaria daquela forma com o Tite, ainda mais sendo filho. Mas até aí, eu não vou colocar isso em pauta, porque ali no futebol não tem pai e filho, é o calor do momento e é ambiente de discussão mesmo. Só que aí no jogo
que depois desse jogo do xingamento da briga, tem um momento que o Tite não consegue entrar na roda de jogador. Não consegue entrar, não consegue se impor e entrar na roda de jogador, mostrando que realmente quem tá mandando é o filho dele. E aí, vendo as reações, vendo a expressão dele na beira do campo, me passa a nítida impressão que ele ainda tá debilitado mentalmente, ainda tá com a saúde mental prejudicada. Então, por isso que eu me senti na obrigação de vir fazer esse vídeo como um canal que fala de futebol, mas também como um corintiano que sou, porque eu tenho muita dificuldade de falar mal do Tite, também fiquei bravo quando ele não veio e foi pro Flamengo, fiquei bravo quando ele desistiu aí, ao ponto de chegar nem a acreditar nessa questão mental dele, mas vendo ele, essas atitudes, vendo essa postura dele dentro de campo, e nesse jogo aí que ele não consegue entrar na roda, ninguém ouve ele, eu me senti na obrigação, porque o Tite ele é gigante na história do Corinthians, ele é gigante na história do futebol, é um cara super vencedor, então eu acho que é muito duro você falar que um cara tá ultrapassado, é muito duro você falar que não dá mais para ele, tem que parar, o Tite acabou. Eu acho muito pesado esse tipo de afirmação, esse tipo de fala, mas eu acho que o Tite tem que olhar mais para ele e ver se realmente ele está 100% recuperado da cabeça para poder voltar a trabalhar, porque a impressão que eu tenho é que ele não tá 100% recuperado, tá desconectado do mundo do futebol, parece, mas não porque ele não quer, é aquela coisa, você tá querendo, mas você deve ter algum medo, você deve estar com algum medo, você deve estar com algum receio, deve estar preocupado com outras coisas, e aí você acaba perdendo o foco, e aí o filho dele que está na bala de começar a carreira já toma a frente, e aí você só usa a imagem do Tite para dar estabilidade para o auxiliar, que no caso é o filho. E usar a imagem do Tite nesse sentido, rapaziada, eu acho que é meio deselegante. Então, tomara que ele pare, pense e tomara que ele evolua como pessoa. Eu torço para que o trabalho dele evolua e tudo isso que eu esteja falando seja só uma impressão mesmo, um mau momento do Tite como treinador, mas vendo ele na beira do campo, vendo a postura dele, me passa a nítida impressão que ele está mal psicologicamente ainda, tá certo? Então tomara que o Tite se recupere, então, é um cara vencedor, é um cara que merece todo o respeito, é um cara que é inegável a capacidade que ele tem de treinar um time, mas está num momento muito complicado. Espero que seja só um momento técnico mesmo, mas se for coisa mental, espero que ele procure especialista, procure ajuda e se recupere o mais breve possível, tá certo? E eu me senti na obrigação de vir fazer esse vídeo, dar essa opinião sobre o Tite, porque é o maior técnico da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá certo, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima terça-feira. Se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta aí bastante para que esse vídeo seja entregue para o maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado, rapaziada.